Meu nome é Bruno Reis, sou aluno do curso de Ciências de Dados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e hoje no trabalho do Aplicando Conhecimento da matéria de Introdução à Inteligência Artificial, eu gostaria de falar um pouco sobre como a inteligência artificial ela tem ajudado na questão tanto de prevenção de mortes no trânsito, quanto na diminuição do fluxo de carros ou no trânsito das megacidades, principalmente pensando aqui no Brasil. Em média, 1.350.000 pessoas perdem suas vidas no trânsito. E desse número, 90% dessas mortes são causadas muitas vezes por excesso de velocidade, o uso de celular, a falta do uso de equipamento de segurança, e essas são apenas algumas das atitudes que os condutores ou pessoas que estão nos veículos tomam e que geram esses acidentes. E podemos citar muitas outras, mas essas são as principais. E também tem um grande número de autuação, muitas multas, cerca de 246.438 multas por conta do uso de celular ao volante. Isso é o número do ano passado, de 2021. E como a inteligência artificial ela tem ajudado tanto na diminuição, como eu falei, né, na diminuição dos acidentes causados no trânsito, e também na questão de, muitas vezes enfrentamos engarrafamentos, principalmente pensando em megacidades como São Paulo, Campinas, pensando aqui no estado de São Paulo. Duas coisas principais que podemos ver em questão do reconhecimento de padrões por meio de captação de imagem, mas também a captação de imagens, elas geram um alto número de dados, e esses dados são tratados pelo centro de controle desses lugares que monitoram o trânsito, e esses dados eles podem ajudar na questão do monitoramento do trânsito. Em alguns lugares já estão colocadas câmeras que elas identificam por meio de padrões, elas reconhecem a quantidade de carros que passam por aquela avenida ou por aquela rua, e esses dados eles são enviados para um centro de controle, e esse centro de controle tem algoritmos, onde esses algoritmos eles calculam a questão da densidade do tráfego ali naquela avenida, e esses algoritmos, por meio do aprendizado de máquina, eles alteram a cadência dos semáforos, tanto na questão de é benéfico que o semáforo ele dure 1 minuto com o sinal vermelho, ou é benéfico que o semáforo ele dure 30 segundos com o sinal vermelho. Então, através desses dados gerados por essas câmeras, pela captação de imagens, os algoritmos eles podem alterar a questão da cadência dos semáforos. Uma outra coisa também é em questão do aprendizado de máquina, do machine learning, o aumento da previsibilidade da quantidade de carros que estará passando naquela avenida em tal hora, por meio de captação de imagens, por meio dos dados coletados ali naquelas avenidas. É possível que se tenha a previsão de tal hora teremos tal quantidade de carros passando aqui, e o que é possível fazer para melhorar a questão do fluxo de carros nesse horário, ou em tal hora tem pouca quantidade de carros, então não é preciso que tenhamos semáforos funcionando. Então, tanto na questão do melhoramento do fluxo de carros, mas também na questão da diminuição de gastos com equipamentos de trânsito, ou do uso de energia por meio desses equipamentos de trânsito. Uma outra coisa também é que, com a evolução da computação em nuvem, do Big Data, os veículos eles passaram a coletar, principalmente esses veículos autônomos, eles coletam por meio do seu dia a dia dados, e eles também processam um alto número de dados durante o seu uso, agregando assim as valiosas informações relacionadas ao hábito de como condutores humanos utilizam o carro. Então, isso também traz um melhoramento na questão dos próximos veículos autônomos, porque como ainda não temos só veículos autônomos, ainda temos esse misto de veículos autônomos, veículos semi-autônomos e também veículos que são dirigidos por humanos.
E isso traz uma confusão, principalmente na questão do monitoramento de trânsito, na questão do fluxo de trânsito, já que os veículos autônomos eles têm a questão de tomada de decisão muito mais rápido do que um veículo que é dirigido por um humano, e então traz uma confusão na questão de dados, e com a ajuda desses dados que são coletados por esses veículos autônomos, temos um melhoramento também no fluxo de veículos, mas também na questão dos próximos veículos autônomos, com reconhecimento de em tal cidade ou em tal local os motoristas eles têm o costume de dirigir assim, por mais que tenha o padrão de direção, as coisas, mas há costumes em lugares diferentes, como na Índia há um costume em como agir no trânsito, no Brasil há um costume em como agir no trânsito, na China há um costume em como agir no trânsito, e através dos dados coletados por esses veículos autônomos, há um melhoramento no lançamento de novos veículos autônomos, mas também na questão do monitoramento do trânsito. E uma última coisa que eu queria colocar aqui é a questão do monitoramento em relação à direção ofensiva. Às vezes por reconhecimento de padrões, como o uso de celular, ou a questão da alta velocidade naquele perímetro, ou outros comportamentos, e essas imagens são captadas por meio de câmeras que tem esse reconhecimento de padrões, e também o número de autuação é maior, assim fazendo com que, segundo estudos, haja uma diminuição, principalmente na questão da direção ofensiva.